Olá, boa noite a todos que acompanham a programação na TV Câmara. Começa a partir de agora o Últimas Notícias desta quarta-feira, 27 de março. Ontem, os vereadores de Cubatão aprovaram em sessão ordinária um importante projeto de lei em favor da condição feminina. A matéria versa sobre o combate ao assédio sexual no transporte público. Vamos assistir. 5 projetos de lei e um projeto de lei complementar estavam na ordem do dia da 8ª sessão ordinária da Câmara de Cubatão. O projeto de lei sobre a exploração de serviços de automóvel de aluguel, táxi, foi aprovado. Porém, os vereadores Rodrigo Alemão, Alessandro Oliveira, Fábio Alves Moreira, Rochinho, Rafael Tucla e Guilherme do Salão se abstiveram do PL. E o vereador Sérgio Calçados votou contra. O projeto de lei da vereadora Jaqueline Barbosa, que institui medidas de prevenção e combate ao assédio sexual às mulheres no transporte público municipal, foi aprovado. Só pontuar aqui a importância desse projeto de lei, que é uma política de proteção às mulheres que usam o transporte público aqui na nossa cidade. Uma pesquisa recente mostra, entre 1.081 mulheres entrevistadas, que 97% dessas mulheres já foram assediadas dentro do transporte público. E na mesma pesquisa, 46% delas se sentem inseguras quando elas precisam usar o transporte público. Então, essa política de proteção, ela vem de encontro a essa necessidade aqui no nosso município, para que a mulher ela se sinta mais segura, com medidas que inibam os abusadores dentro do transporte público aqui na nossa cidade. O projeto de lei de autoria do vereador Alessandro Oliveira, que declara de utilidade pública a entidade, a Associação de Monitores Ambientais de Cubatão e Costa da Mata Atlântica, também foi aprovado. Esse era o objetivo aqui na fala, né, da intenção desse projeto de reconhecimento, uma necessidade para a Associação de Monitores Ambientais. Eu quero ressaltar a importância desses que tocam esse trabalho, né, de conscientizar as pessoas em relação à preservação do meio ambiente. Então, quero muito aqui a consciência dos vereadores, lógico, de dar cada vez mais condições para que essas pessoas que tocam essa entidade, essa associação, tenham condições de cuidar da nossa cidade, conscientizando as pessoas. Então, é mais que justo, né? Não vou citar aqui as pessoas que fazem parte, né? A pessoa da presidente Luciel, que toque de forma brilhante, como você vem tocando, todos esses trabalhos, e é mais que merecido e uma opção a mais para que vocês tenham condições de desenvolver esse trabalho importantíssimo para a cidade, que é conscientizar as pessoas da necessidade de preservação do nosso meio ambiente. Os vereadores Alessandro Oliveira, Guilherme do Salão, Rafael Tucla, Sérgio Calçados, Rochinho e Rodrigo Alemão pediram a obstrução da sessão por não concordarem com o PL de lei complementar que foi pautado para a ordem do dia e acharem baixo os vencimentos dos servidores públicos da administração direta e indireta do município e pediram a obstrução da sessão. Porém, com quórum suficiente, o presidente deu prosseguimento à sessão e o projeto de lei sobre a normatização do transporte e higienização de veículos foi aprovado e com votos contrários dos vereadores citados. Porém, o PL foi aprovado. E o projeto de autoria da mesa da Câmara, que cria funções gratificadas, e a Comissão de Planejamento de Compras e Contratações também foi aprovado, registrando que todos foram aprovados em primeira e segunda discussão. E agora a previsão do tempo, vamos ver como é que vai ficar amanhã, a quinta-feira, véspera de feriado, sexta-feira santa. A quinta-feira será de sol pela manhã, com aumento de nuvens no decorrer do dia. São esperadas pancadas de chuva a qualquer hora. As temperaturas permanecem estáveis, com mínima de 21 e máxima de 26 graus. Os ventos são moderados e a umidade relativa do ar fica entre 91% e 96%.
Vamos falar de esporte? A seleção brasileira encarou ontem a da Espanha e ficou no empate em 3-3. Sem o apoio do VAR, o juiz marcou 2 pênaltis muito duvidosos para a equipe da La Fúria, como é conhecida a equipe espanhola. E o Paulistão volta hoje para a primeira partida da semifinal e o Peixe vai a campo. As semifinais do Campeonato Paulista começam hoje. O Santos Futebol Clube joga contra o Red Bull Bragantino às 20h30 na Neoquímica Arena, campo do Esporte Clube Corinthians Paulista. A diretoria optou por levar este jogo para a capital e tentar atrair maior número de torcedores, como aconteceu no jogo contra o São Bernardo nas quartas de final, onde mais de 50 mil torcedores apoiaram o time santista no Morumbi. O técnico Carrilli não terá Otero, que cumprirá suspensão automática por ter sido expulso no último jogo, e Aderlan, que fisicamente não está bem. A Briosa vai a campo hoje pela Série A2 do Paulistão encarar o 15 de Piracicaba e ela precisa apenas de um empate para continuar avançando no torneio. Você sabe o que é bruxismo? Uma condição que afeta tanto crianças quanto adultos? E ao contrário do que se pensa, ela não acontece apenas durante o sono. A doutora Marcela Barbosa, cirurgiã dentista, vai nos explicar um pouco mais sobre o assunto. O bruxismo é uma condição que afeta tanto adultos como crianças. Este transtorno acontece de modo involuntário e faz com que as pessoas apertem os dentes, causando muitos incômodos. Até hoje não se sabe qual é a causa específica, mas sabe-se que ele é causado também por estresse e ansiedade. E apesar de ser mais comum durante o sono, ele pode surgir também durante o dia. A doutora Marcela Barbosa é cirurgiã dentista e fala sobre o assunto. Não se tem uma causa específica, né, do bruxismo. O bruxismo ele é ocasionado muito por estresse, ansiedade, né, e hoje em dia, tanto os adultos como as crianças estão sofrendo bastante com essa questão do bruxismo. Não, o bruxismo ele ocorre tanto durante o dia como durante o sono, mas ele é mais comum durante a noite, né, quando a pessoa entra no sono REM e acontece mais o movimento de ranger. Durante o dia é mais em casos de estresse e ansiedade. Esta condição pode causar vários problemas como dores de cabeça e de ouvido. E apesar de não ter cura, existem várias opções de tratamentos paliativos. A maioria dos pacientes, eles chegam para a gente relatando sentir a coroa do dente diminuída, né? E aí a gente percebe que a pessoa tem o bruxismo. Porque o dente ele fica pequenininho. Ele causa muita dor de cabeça, né? Ele causa dor no ouvido, dor nas articulações, perca do sono. Geralmente as pessoas que têm bruxismo, elas não conseguem dormir direito, né? O mau posicionamento dentário causa bruxismo também. No caso de pessoas ansiosas, também precisa tratar a ansiedade, né? Para a gente tentar controlar o bruxismo junto, né? Mas ainda não se identificou uma causa concreta do bruxismo e nenhum tratamento totalmente eficaz. O bruxismo ele não tem cura, né? Ele tem, porém, o tratamento que a gente faz com plaquinhas miorrelaxantes. E, na verdade, na maioria dos casos também, a gente consegue tratar o bruxismo com medicamentos florais. E uma tia para lá de criativa criou uma solução para ajudar o seu sobrinho a se alimentar melhor. Nós fomos conversar com uma nutricionista e ela assegurou, não é frescura, acompanhe. Você sabe o que é seletividade alimentar? É uma característica por recusa de alimentos. Agora você imagine, você faz um prato maravilhoso, vai servir para o seu filho, para o seu sobrinho, ele vai olhar aquilo e vai falar, eu não quero. A tia Ruth descobriu ferramentas maravilhosas para conseguir fazer o seu sobrinho comer. Então, eu decidi fazer pratinhos divertidos. Eu já tinha feito uma vez para ele, quando ele estava na introdução alimentar, quando era bebê, e ele não comeu. Mas aí eu tentei fazer de novo. Falei, quem sabe dessa vez ele acaba aceitando. Só que aí eu fiz o prato, ele já estava uns 2, 3 dias sem comer nada, só tomando leite, tinha por volta de 4, 5 anos de idade. E aí eu decidi fazer o pratinho de novo, só que ele não comeu. A tia Ruth foi persistente, pois sem saber que o Levi tinha seletividade alimentar, ela não desistiu. A gente não conseguia entender, na verdade, o porquê que ele recusava tanto os alimentos. Teve uma época que ele comia só arroz e feijão. Aí ele ficava o mês inteiro só comendo arroz e feijão, que foi quando eu comecei a fazer os pratinhos. Então, eu cheguei a fazer o prato,
a minha irmã postou o prato na rede social, no TikTok, e a gente teve bastante visualização pelo fato dele estar recusando. Os vídeos das aventuras gastronômicas da tia Ruth em tentar fazer o prato preferido do Levi foram tão assistidos que receberam reconhecimentos de plataformas importantes, alcançando um grande público. Temos várias plataformas, né? No TikTok, a gente tem vídeos com 8 milhões, 9 milhões. No YouTube, a gente tem vídeo de 10 milhões, 30 milhões de views. Os vídeos do dia a dia de tia Ruth, Davi e Levi servem de inspirações para outras crianças. A gente tem um comentário que marcou bastante, que foi de uma criança que ela tinha um irmão autista. O irmão acho que tinha na faixa de 7 anos. E ela decidiu fazer um pratinho meu, reproduzir em casa um pratinho meu para o irmão, na tentativa de fazer o irmão comer. E o irmão comeu. Então ela ficou super feliz e comentou isso lá nos nossos vídeos. Tia Ruth garante que quem quiser reproduzir os pratos, com auxílio de forminhas, qualquer um consegue. Uma mãe que não tiver essa habilidade toda de montar um prato como esse, ela pode estar utilizando as forminhas. E aí você começa a utilizar esses recursos que facilitam na elaboração dos pratinhos divertidos. Conforme você vai pegando mais criatividade, aí você pode tentar fazer os pratos sem o manuseio das forminhas. Para saber mais sobre o que é seletividade alimentar, fomos conversar com a nutricionista Esther Santana. E ela diz que é preciso ficar atento aos sinais. Os primeiros sinais podem começar por volta de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 e até os 3 anos de idade. E aí a criança ela come 10 tipos de frutas. E aí ela começa a escolher dentre essas frutas qual que ela prefere. Então ela prefere a banana, a laranja, a maçã. Ela vai começar a ter preferências alimentares. Quando essa criança para de comer um grupo todo de alimentos ou de 10 frutas, ela começa a aceitar só uma fruta, 2 frutas, diminui muito a quantidade que ela consumia no prato, aí é o sinal de atenção que essa criança está apresentando seletividade alimentar. Raquel afirma que forçar a criança a comer pensando que é frescura pode atrapalhar no desenvolvimento dos pequenos e até desenvolver traumas. Força a criança a comer, obriga a criança a comer porque é frescura, deixa a criança na mesa, né? Por horas ali, vários minutos, então tem que comer, segura a criança, manda abrir a boca, e aí com isso você acaba criando traumas nessa criança. A criança acaba recusando mais ainda esses alimentos, ou são cuidadores às vezes que colocam telas, né, para que a criança coma, ou faz chantagem, se não comer não vai acontecer isso, não vai sair, não vai brincar, não vai comer, ou se você comer, você vai almoçar, jantar, você vai comer um chocolate, e aí nisso a gente cria, né, vários transtornos alimentares, pode causar um trauma nessa criança. A nutricionista tem dicas valiosas e garante: envolver a criança no processo do preparo do alimento pode ser uma boa ideia. Pode fazer o pratinho colorido, o pratinho divertido para a criança. Pode levar a criança para a cozinha para ajudar a fazer o preparo dos alimentos. Então, lavar uma salada, cortar algum alimento, fazer um bolo, quebrar um ovo. Tudo isso são estratégias que podem ser utilizadas. Envolver a criança no preparo e na hora do comer, então montar a mesa, levar um prato, tirar isso, né? Você ajuda a criança a se aproximar desse momento. E crianças que têm alguma aversão ao alimento, que não tolera, então primeiro ser exemplo, né? Os pais, então comer, porque não adianta eu exigir que a criança coma, ou querer que a criança coma certos tipos de alimentos, que a família não tem esse costume, então ser exemplo, colocar a criança junto na mesa, né? Às vezes dá autonomia para a criança se servir, então ela escolher o alimento que ela quer no prato, e aí algo, né, que é primordial, os pais escolhem o cardápio e a criança escolhe o quanto que ela vai comer. E vai ficando por aqui o Últimas Notícias desta quarta-feira, 27 de março. Obrigado pela audiência, até amanhã.